Agora, as notícias da capital federal. Brasília chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Com 71 votos de folga, a Câmara aprova a reforma da Previdência. É a base da nova Previdência, que vai sofrer emendas hoje. Presidente Bolsonaro quer as novas regras valendo a partir de setembro para todos. Saiba como foi o dia de debates e votação na Câmara. Discursos inflamados, aqui, agora. Está recomeçando agora, aqui na Câmara, a votação da reforma da Previdência. Na pauta, emendas em destaque que podem alterar o texto aprovado ontem. O texto base da nova Previdência foi aprovado após um dia inteiro de debates e com folga de votos que nem os governistas mais otimistas imaginavam, 71 votos além. Haverá uma segunda votação aqui na Câmara, antes da matéria ser enviada ao Senado. Antes de proclamar o resultado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi o principal avalista da reforma, aproveitou para enviar um recado ao presidente Jair Bolsonaro. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Mas, em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje. Mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. Está encerrada a votação. Resultado: votaram sim 379 senhoras e senhores deputados. Votaram não 131 senhores e senhoras deputados. Está aprovado. Um quase incidente marcou o encerramento da sessão de ontem. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, exibia um exemplar da Constituição com ratos de plástico colados na capa. Ela foi advertida por Rodrigo Maia e acabou ganhando o direito de resposta. A deputada Fernanda Melchiona estava revoltada com o resultado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos trabalhadores, com os piores métodos possíveis, com o toma lá da cá, com um balcão sujo de negócios que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata. Me envergonha muito o que acontece aqui na noite de hoje. Mas eu quero terminar. Nós estamos do lado dos trabalhadores, das mulheres e daqueles que constroem o Brasil que é de todos e que infelizmente vocês atacam na noite de hoje. Mas eu quero dizer para o presidente, para essa maioria que fez essa votação lamentável, que não tem vitória definitiva e nem derrota que seja permanente. E nós lutaremos para reverter cada maldade e cada ataque dessa agenda ultraliberal e dessa agenda antipovo. Ratazana é essa senhora que não respeita a democracia. E assistimos no plenário uma cena impensável há um mês, quando a família presidencial convocava o povo às ruas para pedir a cabeça de Rodrigo Maia. Após o resultado, o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, prestou reverências ao presidente da Câmara. Parabéns, presidente Rodrigo Maia, pela condução dos trabalhos dessa reforma que nós estamos aprovando nesse momento. O senhor coloca o seu nome na história do Brasil. E eu finalizo aqui, senhor presidente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve total liberdade para encaminhar para essa casa aqui a reforma da Previdência, que vai colocar o país
nos trilhos da prosperidade. Muito obrigado, parabéns ao Parlamento. Hoje é uma grande vitória, um grande dia. Parabéns, presidente Rodrigo Maia. Intensos debates que se iniciaram logo cedo marcaram a quarta-feira, que começou a definir o novo sistema previdenciário brasileiro. Dezenas de deputados e deputadas se alternaram na tribuna, ora contra, ora a favor. Radicalmente contra a proposta do governo, se pronunciou o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. É um projeto que penaliza as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, as pensionistas do INSS, e é um projeto que protege as distorções, os privilégios daqueles que são os verdadeiros responsáveis pelo desequilíbrio fiscal do nosso país. É um projeto covarde. Covarde porque ele é cruel contra os pobres. Há um fato, senhores e senhoras deputados, que torna ainda mais grave essa situação. O governo anunciou ontem e publicou no Diário Oficial da União um empenho de em torno de R$1 bilhão. Ou seja, o governo está comprando voto com cheque sem fundo. Este governo é fake até para comprar voto. Se esta reforma é tão boa, se essa reforma é boa para o povo, por que razão estão distribuindo recurso público a rodo? É vedada a utilização de práticas que possam influenciar na tramitação de matérias que encontram-se sob análise do Poder Legislativo. Está escrito na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como que nós devemos caracterizar uma prática de um governo que se elegeu dizendo que ia acabar com o toma lá da cá e que faz esta política rasteira de compra de votos com dinheiro público? De fato, esse governo está inovando. Esse é o governo só da cá, porque o toma lá é com cheque sem fundo. Os deputados vão ficar só com uma parte do negócio, deputado Pedro Kizai. Este é o governo do da cá, porque o toma lá está sendo empenhado em rubricas do orçamento que não tem previsão de recursos. Jair Bolsonaro, que durante o período que foi deputado, em 67 oportunidades veio a esta tribuna para se declarar contra a reforma da Previdência, que na realidade ele era um grande mentiroso. Você voltou contra aqueles que votaram nele e nunca teve coragem durante a campanha eleitoral de assumir que depois de eleito você prestaria a este papel de apresentar a esta casa uma proposta de destruição da Previdência Pública, pior inclusive do que a proposta que foi encaminhada para cá, na época, pelo Michel Temer. O deputado Paulo Pimenta, que acabou de discursar, foi rebatido pelo seu colega Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. O deputado Ottoni fez uma crítica inflamada aos deputados da esquerda. Eles fazem com o discurso de que defende o pobre. Defende nada! Quem defende o pobre está defendendo o emprego do pobre. Quem defende o pobre está defendendo a volta do empresariado para o Brasil. Quem defende o pobre quer que o país cresça. E para o país crescer, nós temos que votar a reforma da Previdência. A esquerda não defende pobre. Mantém tudo como um curral eleitoral. Sim, curralzinho eleitoral, mas não quer a liberdade, não quer a saúde, não quer o progresso. Manteremos o pobre na miséria e assim teremos um eleitor eterno. Isto é covardia, Alexandre Frota. Isto é vergonha demais. Eles fizeram reforma, mas sabe qual é a diferença da reforminha deles para a nossa reforma? É que Bolsonaro está fazendo uma reforma, não é para safar o seu governo, não, é para salvar o Brasil pelos próximos 20 anos. E tem mais, eles são tão covardes, são tão hipócritas, que os governadores deles do Nordeste
vem aqui pedir para a gente votar a reforma, mas sobe no palanque, na frente da população, para dizer que são contra a reforma. Então, o que nós estamos vendo aqui é um teatro. Povo brasileiro, a esquerda diz que não quer reforma, mas eles estão rezando, orando, batendo tambor, matando galinha para a reforma passar, porque se não passar, estaremos todos perdidos, inclusive esses hipócritas. Este foi o deputado Ottoni de Paula, do PSC do Rio. Amanhã voltaremos com os detalhes das votações que recomeçam agora aqui na Câmara e irão até a noite, com o propósito de depurar o texto base aprovado ontem. Lembrando que para emendar o que já foi aprovado, também são necessários 308 votos. Portanto, poucas alterações têm chances de prosperar, se não por amplo acordo entre governo, centrão e oposição. E em agosto começa igual tramitação no Senado. O presidente Bolsonaro declarou-se satisfeito com o resultado de ontem e disse que pretende ter as novas regras valendo para todos a partir de setembro. Até amanhã. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!